Bom, essa história que eu quero contar pra vocês é de um casal que estava grávidos, né? O filhinho prestes a chegar e os seus três Amstaffs começaram a brigar, a se matar. Tivemos um final que foi um pouco tenso, mas deu tudo certo e eu vou contar pra vocês o que aconteceu. Eu só quero pedir pra você curtir esse vídeo pra eu saber que você tá gostando aí das histórias que eu vou contar pra você e comenta no final pra gente bater um papo aí. Pode ser? Então beleza, vamos lá. Olha só, era semana de Natal, cara, aquela semana onde o mundo todo tá vivendo aquela atmosfera de Natal. E aí eu recebi uma ligação, eu tava parado, não tava trabalhando naquela semana, e aí eu recebi uma ligação e era assim, Rafa, seguinte, nós temos 3 cães, minha esposa tá grávida e os cães já brigavam ali, né, daquele jeito, mais ou menos, só que essa semana eu não estava em casa, né, o marido me ligou e a minha esposa me ligou, desesperada, me contando que os meus cães estavam se matando. Pelo amor de Deus, você pode vir me ajudar? Aí eu falei, putz, cara, olha que tenso, né? Uma mulher grávida tem que separar a briga de 3 Amstaffs e o cara fora. E aí ele voltou, né? Ele tava viajando, voltou, marcamos uma consulta e eu fui lá. Cara, quando eu cheguei lá, cabeça de um dos cães, ela dava umas 2 cabeças minhas, imagina, inchadíssima, cara. Eles tinham se pegado, cara, mas quase se mataram, literalmente. Agora imagina você separando brigas dos seus cães aí, talvez você tenha um cão pequeno, talvez você tenha um cão grande, enfim, mas imagina quando 3 Amstaffs com aquela mandíbula começam a se pegar. E, cara, foi feio, foi uma briga muito feia. Eu cheguei lá, eu não tinha palavras para expressar. E aí, eram pai, mãe e filho. E quem se pegava era filho com pai. Olha só a situação, né? Os 3 cães viviam soltos ali juntos e os 3 cães começavam a ter as discussõezinhas deles, aquelas briguinhas que a gente não dá tanto valor, né? Quando a gente vê que eles arrancam rabo. E aí um dia ele não estava em casa, a esposa estava grávida e aí teve aquele pega pra capar e foi feio, cara. Eu fiquei impressionado quando eu cheguei lá. Não recomendo que ninguém passe por isso. Bom, primeira atitude nossa aqui, cara, vamos separar os cães. Primeira coisa, vamos separar os cães. Por que separar os cães? Rafa, mas quando separa os cães, eles não conseguem voltar depois, fica mais difícil. Pois bem, aí é uma linha de sobrevivência e postura. Eu prefiro que esses cães a gente trabalhe a longo prazo, né, do que realmente pagar para ver e deixar esses cães soltos, como aconteceu. Um dia, de repente, do nada, entre aspas, depois a gente vai entender, os cães foram lá, se pegaram e quase se mataram. Imagina se eles chegam lá e tem um dos cachorros mortos. Seria meio delicado, né? 2 cães mortos ali, ou que fosse um, sei lá. Entende? Então o que a gente fez ali? Primeira coisa, vamos separar os cães, né? E aí eu preciso entender o cenário. Bom, o que eu via do pai, né? Era pai, mãe e filho. O que eu via do pai? Um macho extremamente medroso, dócil, mas muito medroso, muito medroso. O que eu via da mãe? Uma cachorra que era a rainha do espaço, andava pra lá e pra cá, já batia no pai e tudo mais. E o que eu via do filhotão? Um filhotão, molecão, bobão, crescendo numa família que os amava, né? E que ele foi muito mimado, porque quando ele era filhote, ele tentava aprontar alguma coisa, o pai ou a mãe ia lá e dava aquelas correçõezinhas, e aí a família ficava brava com o pai. E o filhote foi crescendo, né? E foi crescendo também o seu poder. Consequentemente, avaliando o cenário, você pode pensar assim, pô, o pai e o filho brigaram, treine os dois, né? Vamos trabalhar os dois. Mas não era aí o problema. O problema era que a mãe provocava um estresse muito grande o dia todo nos cães. Então eles moravam numa rua movimentada e ela ficava basicamente pastoreando o portão todo. Olha que loucura. E aí, os cães que não ficavam lá, os machos, né, ficavam atrás, ficavam estressados. E um dia, aí eles já tinham aquelas pequenas brigas, né? De arranca-rabo, um morde o outro, ela ia, mordia o pai, ela ia, dava um presta atenção no filho. Aí um dia, o filho, com aquele super poder, porque agora eu posso bater no meu pai, porque minha família aprova, foi lá e pegou feio, mas muito feio, esse cão. E para entender todo esse cenário, levou um tempo, porque aí a gente precisava ver aonde estava o gatilho. São 3 cães que viviam soltos ali,
né? E aí esse cenário movimentado. Era complicado de entender aquilo ali. Mas tudo bem. Primeira situação nossa, vamos separar os cães para não ter problema. E vamos promover ali o encontro dos cães de forma saudável, sem estresse. Aí era uma casa que tinha 2 corredores, né? E aí 2 cães, mãe e filho, ficavam de um lado, o pai ficava do outro. Havia um carinho pelo pai porque era o primeiro cachorro e pelo filho porque era o bobão, né? E a mãe também, só que a mãe era muito assim, doida, malucona, entende? Aí o que a gente começou a fazer? Promover encontros desses cães aqui de uma forma mais controlada, entendeu? Só que aí teve um dia que foi onde eu descobri que foi a mãe, aonde a gente estava promovendo um encontro entre o pai e a mãe aqui e de repente ela foi para cima do pai e grudou na nossa frente. E para separar esses cães? Não tem técnica, não tem salvamento, é você esperar uma oportunidade de tirar os cães ali, porque quando eles grudam, cara, tá grudado. Foi uma situação bem tensa. Tem uma técnica onde a gente coloca, não é uma técnica, né? É um manejo que a gente faz uma pressão na língua do cão, né? E ele abre porque ele sente um desconforto. Basicamente, ele tá grudando outro cachorro aqui, a gente engasga. Mas é muito perigoso, não recomendo, não ensino, não falo disso. Tô falando abertamente aqui só para vocês saberem como a gente separou essa briga. Porque o cara jogava água, dava chute no cachorro, quebrou cabo de vassoura e não separava. Olha o estado dessa briga, olha o cenário. E aí eu comecei a entender que essa mãe, ela tinha muita confiança e ela provocava, e aí ela tinha um estresse muito alto correndo aqui para todo lado, né? Aí eu comecei a trabalhar essa mãe, separar a mãe, né? E aí os 3 cães separados e começamos a fazer ali uma sociabilização. Deu trabalho? Muito trabalho. O cara teve que pôr vários portões na casa dele, porque ele não queria desfazer dos cães. Eu acho lindo isso, né? Mas aí ele fez os portões e a gente começou a fazer rodízio dos cães pela casa, até a gente conseguir trabalhar a mãe, ficar junto com o pai e a mãe ficar junto com o filho. Castramos os machos, né? Para que eles pudessem ficar menos estressados com as questões hormonais. Promovemos uma passeadora para esses cães, para que ela pudesse passear com esses cães e esses cães tivessem uma vida mais tranquila, passeios individuais. E aí a gente começou a ver que o pai, ele não podia mais ver o filho. Ele ficou muito traumatizado com a briga. A mãe, ele conseguiu ver. E aí a mãe fazia o rodízio entre pai e filho. Os passeios começaram a ser entre pai e mãe, mãe e filho. Mas o pai, quando viu o filho, por ser um homem staff que já tinha ali uns 5, 6 anos na época, se não me engano até mais, é mais difícil por causa do trauma que ele recebeu desse filho. A dessensibilização seria mais longa. E aí, por toda a situação, né, tipo a família com o bebê que chegou depois, né, durante o processo, eu fiquei quase 1 ano trabalhando com essa família. Durante o processo ali, foi muito intenso tudo isso, né? E aí a gente conseguiu manter os cães separados e elaborar uma rotina de segurança, né, para que o filho não pudesse ver o pai e quando eles não tivessem esse confronto, a mãe fizesse esse meio de campo aqui, jogando dos 2 lados e eles tivessem um rodízio dentro de casa. Aí você assim, Rafa, pô, mas e aí os cães vão ter que ficar separados o resto da vida? Do meu ponto de vista, né, a gente preferiu optar por criar ambientes seguros para os cães e eles, sim, pai e filho, ficassem sem se ver, né, e aí fizesse o rodízio dentro de casa, dos passeios com a passeadora. Porque assim, o nível de trauma do pai, cara, ele quase morreu. Vocês entendem isso? A cabeça dele estava imensa, assim, toda costurada o dia que eu fui lá. Então imagina o trauma que esse cachorro recebeu. E não era um filhote. Um filhote é mais fácil a gente reverter. Era um cão adulto que apanhou do filho dele ali, no caso, né? De um filhote sem regras. Então, cara, essa história ela foi muito forte, porque eu trabalhei 1 ano mais ou menos, até um pouco mais de 1 ano, pra gente alinhar tudo, minimizar o estresse, mostrar pra família que, cara, olha, tá vendo, não dá para os cães ficarem juntos. Se eles ficarem juntos, beleza, vai ser um momento bacana, mas pode acontecer de novo. Aonde estava a falha disso? Lá atrás, quando a família começou a tirar o poder
do pai corrigindo o filhote, né? Não que a gente tem que deixar eles se matarem, mas não. Toda vez que o filhote aprontava, o pai corrigia, ele tomava uma bronca. Então ele ia perdendo cada vez mais a confiança e o filhote ganhava mais confiança com os comportamentos indesejados. Isso virou raiz da base de vida do cachorro, né? E esse cão mais velho aqui, ele ficou muito mais sensível. E aí a gente separando ele, a gente podia dar para ele situações que ele ficasse mais confortável. Por exemplo, um passeio sozinho, indo farejar sozinho, brincar dentro de casa com a família sozinho. Então, eu sempre falo, para falar de matilha, de coletivo, a gente tem que olhar indivíduo, né? Quando a gente olha os indivíduos, a gente percebe que cada um ali tem um comportamento diferente, a gente tem que respeitar. Até mesmo se um não puder conviver com o outro. É muito delicado isso. No final, eles não precisaram doar nenhum dos cães. A família conseguiu ter o bebê, ficar em paz ali com todo o cenário. Como eu disse, arrumamos uma passeadora para cuidar desses cães aí por um bom tempo. E os cães permaneceram nessa divisão. Rafa, e se tentasse outro tipo de adestramento? Por incrível que pareça, essa é uma das histórias onde eu cheguei lá e esses cães já eram adestrados. Eles tinham um adestrador que ia lá e fazia o trabalho de adestramento com esses cães. Ah, Rafa, não acredito. Pois bem, os cães eram adestrados, entre aspas, e quase se mataram literalmente dentro de casa. Olha que loucura. Por isso que eu falo, lidar com a realidade, ela pode ser mais dura, porque ela não é como a gente sonhou, idealizou. Eu queria que os cães ficassem soltos, mas não dava. Então, por segurança e para eles terem uma vida eterna, vamos dizer assim, até a velhice deles, esse foi o melhor plano que a gente conseguiu fazer. Infelizmente, tinha esse adendo aí sobre os cães já estarem sendo adestrados e os cães acabaram se matando, né? Como eu disse, eles vinham algumas briguinhas ali, não davam tanta atenção. Quando aconteceu, aconteceu mesmo. Talvez você esteja também passando por essa situação. Se forem cães mais novos, talvez seja fácil reverter. Se forem cães mais velhos, talvez parar de imaginar que eles vão ter uma vida linda e maravilhosos, soltos e juntos, não seja tão bacana assim, porque você vai estar promovendo mais estresse e a chance de ter uma briga e você chegar a encontrar cães mortos ali é muito alta, beleza? Espero que vocês tenham gostado dessa história. Se você gostou, já sabe, curte aí para eu saber, deixa um comentário pra gente bater um papo, beleza? Até a próxima!